Uma garota de 16 anos saiu para correr e desapareceu. A polícia lançou uma investigação que eventualmente duraria 38 anos. Quando a verdade finalmente veio à tona, as pessoas ficaram literalmente chocadas. Acontece que o caso poderia ter sido resolvido em apenas algumas semanas, mas em vez disso levou quase 4 décadas para encontrar resposta. Neste vídeo, contamos o que aconteceu com Joyce McLean. Joyce McLean nasceu em 4 de setembro de 1963. Quando era jovem, sua família se mudou para uma pequena cidade chamada Millinocket, localizada quase na borda dos Estados Unidos. Desde cedo, ela tinha paixão pela música. A garota rapidamente dominou vários instrumentos, mas seu favorito era o saxofone. Ela adorava compor suas próprias composições e era membro do grupo de música da escola. Além disso, ela fazia parte do time de líderes de torcida, jogava futebol e, em geral, era uma participante muito ativa na vida escolar. No final das férias de verão em 1980, Joyce estava se preparando para completar 17 anos. Ela havia acabado de receber sua carteira de motorista e planejava comemorar seu aniversário com seus amigos e parentes. Ela até planejava convidar um grupo musical local para tocar em seu aniversário. Joyce ainda tinha mais 2 anos para terminar na escola, após os quais planejava ir para a faculdade. A garota estava se preparando para isso com antecedência, então ela estudava muito e com isso, conseguiu conquistar vários prêmios em esportes e música. Em 8 de agosto, ela e seus amigos passaram o dia no lago. Após isso ela decidiu sair para correr. Joyce amava esportes, mas correr não era sua atividade favorita. Apesar disso, ela planejava jogar os de futebol do ensino médio durante o novo ano escolar e fazia todos os esforços para se manter em forma. A garota saiu para correr por volta das 19h30. Normalmente, ela corria com sua amiga, mas ela estava ocupada naquela noite. Joyce tinha uma rota padrão. Ela dava algumas voltas na estrada que circundava sua pequena cidade. Normalmente, levava cerca de 1 hora para ela voltar para casa, mas naquela noite a garota nunca chegou em casa. Várias horas se passaram desde que Joyce saiu e sua mãe começou a ficar seriamente preocupada. A garota sempre informava aos pais para onde estava indo e, se tivesse saído para passear com os amigos depois de correr, os pais já teriam sabido disso. Sua mãe decidiu procurá-la e dirigiu pela cidade em seu carro. Ela perguntou a todos os vizinhos que encontrou, mas ninguém tinha visto Joyce. Considerando que a grande maioria das pessoas nesta pequena cidade se conhecia, algumas pessoas decidiram se juntar à busca. A madrugada estava se aproximando e a garota ainda não tinha sido encontrada. Então, os pais preocupados decidiram chamar a polícia. Os policiais locais imediatamente se juntaram à busca e, nas horas seguintes, mais e mais cidadãos saíram às ruas. Eles vasculharam a rota que Joyce estava correndo, bem como a área da escola. Infelizmente, não havia sinal de Joyce. Com o passar das horas, o pânico aumentou e havia pouca esperança de encontrar Joyce viva e ilesa. Era o meio da noite e a polícia havia descartado completamente a possibilidade de ela ter saído com alguns amigos. O problema era que todos que ela conhecia estavam em casa e mais tarde se juntaram à busca. Os pais de Joyce simplesmente não podiam imaginar que sua filha decidiu sair sozinha até muito tarde da noite. Eles não conseguiram localizá-la e a busca continuou por 2 dias. Durante esse tempo, policiais junto com os moradores continuaram a explorar a área até finalmente fazerem a descoberta angustiante. Em 10 de agosto, o corpo de Joyce foi encontrado a apenas 50 metros dos playgrounds da escola onde ela estudava, não muito longe das árvores. A garota estava deitada no chão, praticamente sem roupas, e suas mãos estavam amarradas atrás das costas com um pedaço de pano azul. A polícia percebeu imediatamente que a vítima tinha sido atingida com força na cabeça, mas uma análise mais detalhada seria feita por um especialista médico. Após examinar o corpo, concluíram que a garota tinha recebido múltiplos golpes na cabeça e que sua morte ocorreu na noite do mesmo dia em que desapareceu. Apesar da quase total falta de roupas, o perpetrador desconhecido não a abusou. Infelizmente, não foi possível obter outras informações. Não havia amostras de DNA no corpo e, mesmo no início dos anos 1980, a tecnologia ainda estava em sua infância. Portanto, a polícia foi forçada a uma investigação complexa com um conjunto mínimo de pistas. Logo após a descoberta do corpo, os policiais encontraram as roupas de Joyce, mas isso não os aproximou de uma solução. A notícia do assassinato brutal rapidamente se espalhou pela cidade, mergulhando-a em um estado muito sombrio. Como é geralmente o caso, os habitantes de cidades tão pequenas no meio do nada nunca tinham encontrado um assassinato. A ansiedade aumentou pelo fato de que o assassino ainda estava solto, sua identidade permanecia desconhecida. Dada a completa falta de evidências, várias teorias varreram a cidade. A mais popular era que o corpo de Joyce foi encontrado perto de um lugar onde jovens menos afortunados se reuniam.
Eles costumavam beber álcool lá à noite e também consumiam substâncias ilegais. As pessoas pensavam que um grupo desses rapazes embriagados poderia ter molestado Joyce e as coisas saíram do controle até darem um fim nela. A polícia até verificou com moradores locais que passavam regularmente tempo nesses grupos, mas não conseguiram estabelecer seu envolvimento. Outra teoria era que o assassino poderia ter sido um homem que veio para o trabalho temporário. Centenas de pessoas vinham para esta área regularmente, já que não havia pessoas locais suficientes para preencher todos os empregos. Mas mesmo aqui, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência. Alguns até começaram a suspeitar do voluntário que descobriu o corpo de Joyce. O fato era que ele passava a maior parte do tempo fazendo uma varredura na área em conjunto com outro voluntário. Na manhã que o corpo foi achado, no entanto, ele saiu para procurar sozinho. Por causa disso, havia uma teoria de que ele estava envolvido, mas mesmo assim a polícia não pôde confirmar sua culpa. Havia outra versão. Descobriu-se que na mesma noite em que Joyce desapareceu, houve um acidente grave não muito longe da cidade. Um residente local de 19 anos havia se infiltrado em uma garagem e roubado um caminhão-tanque de gasolina antes de bater em outro veículo. Ele sofreu graves ferimentos na cabeça e entrou em coma por 9 dias, o que tornou impossível para a polícia questioná-lo. E quando ele acordou, se declarou inocente. Os investigadores não sabiam o que fazer em seguida. Eles não tinham evidências ou testemunhas. Como resultado, o caso foi para uma gaveta por anos, durante os quais a polícia não conseguiu se aproximar de uma pista. 8 anos depois, parentes de Joyce criaram uma petição pedindo cobertura do assassinato de sua filha em um programa nacional de crimes não resolvidos. Isso faria com que a informação chegasse aos telespectadores em toda a América do Norte e chamaria a atenção de testemunhas em potencial. Sempre existe a possibilidade de alguém ter ouvido ou visto algo, mas por algum motivo não ter relatado à polícia. A petição reuniu 6.000 assinaturas e os autores do programa concordaram em fazer sua própria história. Foi transmitido em 1989 e a polícia de fato recebeu muitos apelos, mas todas as informações coletadas se revelaram ou errôneas ou completamente falsas. Infelizmente, isso acontece em quase todos os casos conhecidos. As pessoas cometem erros ou simplesmente mentem e fabricam fatos inexistentes, forçando a polícia a desperdiçar tempo e recursos em verificações. O caso estagnou por mais alguns anos, mas enquanto isso a mãe de Joyce continuou lutando pela verdade. Nos meados dos anos 2000, ela decidiu que novas tecnologias e técnicas em medicina forense poderiam ajudar a descobrir evidências que foram perdidas nos anos 80. Para fazer isso, os especialistas precisavam exumar o corpo da vítima, mas houve desafio. Inicialmente, as autoridades negaram o pedido de exumação da mãe, pois acreditavam que em quase 3 décadas qualquer evidência possível simplesmente não havia sido preservada. Mas a mulher continuou insistindo e, em 2007, conseguiu a liberação. O especialista médico Peter Cummins, de Massachusetts, contribuiu muito para esse esforço. Ele nasceu em East Millinocket e tinha apenas 5 anos no momento do assassinato de Joyce. Apesar da idade tão jovem, ele se lembrou bem do horror em que sua cidade havia sido mergulhada. Peter admitiu que foram esses eventos que o orientaram para o campo da medicina forense e da medicina. Quando soube que as autoridades haviam rejeitado a petição da mãe de Joyce para uma exumação, ele entrou em contato com ela e pediu que não abandonasse a ideia. Peter acreditava que os restos mortais poderiam ter sido preservados o suficiente para tentar extrair evidências deles. Ele também entrou em contato com um dos principais especialistas forenses dos Estados Unidos e ele se interessou pelo caso. A mãe de Joyce decidiu tomar a iniciativa e organizar uma análise independente. A exumação exigiu cerca de $20.000, que a família não tinha, mas eles tiveram o apoio de pessoas preocupadas que, depois de tantos anos, ainda se lembravam do caso. Com a ajuda deles, a família rapidamente arrecadou a quantia necessária e a exumação ocorreu em 2008. Para a surpresa de muitos, os especialistas desenterraram algumas evidências importantes, mas na época mantiveram essa informação em segredo. Os investigadores disseram apenas que a descoberta não seria seguida por qualquer prisão imediata, mas a polícia reabriu imediatamente o caso. Alguns meses depois, foi relatado que pessoas não identificadas haviam profanado o túmulo de Joyce. A polícia disse que não sabia se tinha algo a ver com a investigação do assassinato. A próxima grande reviravolta veio um ano depois, em 2009, e esse momento pode ter sido crucial, já que as autoridades anunciaram um suspeito principal pela primeira vez em 29 anos. Vamos voltar para 1980, algumas horas após o assassinato de Joyce, um homem local roubou um caminhão de gasolina e se envolveu em um grave acidente, fazendo com que ele caísse em coma. Esse homem era Philip Scott Fournier, que tinha na época 19 anos, e em 2009 ele foi levado ao banco dos réus por posse de material ilegal de menores.
Parecia que os dois casos não estavam relacionados, porém, o juiz anunciou subitamente Scott como uma pessoa de interesse no caso do assassinato de Joyce McLean, instando o homem a confessar o que havia feito. Essa notícia surpreendeu muito os parentes de Joyce. Eles eram bem conhecidos de Scott e sabiam que a polícia o considerava como suspeito por causa daquele acidente. Mas por que um juiz o declararia oficialmente uma pessoa de interesse após longos 29 anos? O detetive principal do caso se recusou a comentar sobre a situação. Ele apenas disse que fizeram progressos significativos desde a exumação e que a investigação estava em andamento. Scott foi condenado a 6 anos e meio de prisão por posse de material proibido. Foi uma sentença mínima, apesar de ter um histórico criminal antes de ser pego com esses materiais. Ele foi julgado em 1979, 1980 e 1984 por roubo. Ele também chamou a atenção da polícia em 2001, quando sua filha de 6 anos reclamou que ele estava molestando ela. Embora as autoridades acreditassem na garota, o crime não pôde ser provado e Scott não foi punido. Tudo isso já parece suficiente para que um homem seja seriamente considerado como o assassino de Joyce, mas, como acontece, isso é apenas a ponta do iceberg e fica muito mais assustador a partir daí. Infelizmente, o caso se arrastou por mais alguns anos enquanto o homem estava na prisão. Os investigadores mantiveram as evidências que haviam reunido em sigilo e entrevistaram possíveis testemunhas. Em 2015, eles montaram uma equipe de 10 homens e novamente vasculharam a área onde o corpo de Joyce havia sido encontrado. No final da busca, eles não deram detalhes, mas um ano depois, tudo se encaixou. Em 4 de março de 2016, a polícia anunciou oficialmente a prisão do suspeito Philip Scott Fournier, que havia sido libertado da prisão recentemente após ser pego com conteúdo adulto relacionado com crianças. Ele foi levado sob custódia e acusado do assassinato de Joyce McLean. Scott já tinha 55 anos na época e se recusou a se declarar culpado, e o caso foi a julgamento. Ele passou quase 2 anos na cadeia aguardando sua primeira audiência, porque não tinha $300 mil para a fiança. O julgamento começou em 2018, e o público finalmente descobriu algo realmente estranho. Descobriu-se que Scott havia confessado repetidamente o assassinato de Joyce apenas algumas semanas após o crime. Em uma ocasião, ele chorou e confessou para sua mãe e irmã que havia matado Joyce. Em outras ocasiões, ele contou a um padre local, a um conhecido e a um colega de trabalho. Algumas dessas confissões chegaram à polícia. Scott foi interrogado no mesmo ano que o corpo de Joyce foi encontrado, mas começou a negar sua culpa. Ele se referiu à lesão na cabeça que sofreu no acidente. Segundo ele realmente pensou que tinha matado Joyce, mas agora acredita que na realidade isso nunca aconteceu. Ele foi questionado um total de 27 vezes, e Scott continuava mudando sua história. No início, ele disse à polícia que matou Joyce esfaqueando-a várias vezes com um isolador de vidro de uma linha de energia que estava próximo. A garota foi de fato morta logo abaixo da linha de energia. Scott afirmou ainda que amarrou as mãos dela, abusou e fugiu. A polícia ficou confusa com um fato nessa história. Eles não conseguiram identificar a arma do assassinato. Mesmo que um isolador de vidro tenha sido encontrado perto do corpo, ela não tinha marcas de sangue. Em seguida, Joyce não foi abusada, como o relatório do médico legista atestou. Mas, de outra forma, sua história era muito próxima da verdade. Nos interrogatórios seguintes, ele afirmou que matou Joyce na companhia de outros caras. Então, ele mudou sua versão e disse que apenas os viu atacá-la. Ele então mudou sua declaração novamente e disse que esses caras o obrigaram a participar do crime. Havia muitas histórias assim, e durante a fase de investigação, os detetives ficaram confusos. Eles não tinham evidências concretas contra Scott, e sua história mudava toda vez que o interrogavam. Por esse motivo, ele não foi preso todos esses anos. Foi apenas com o tempo que eles conseguiram reunir evidências suficientes para levar o caso a julgamento. 2 testemunhas ajudaram nisso, um padre e um colega de Scott, que ouviram ele confessar. O colega perguntou ao cara como ele conseguiu se safar disso. Scott respondeu que simplesmente encheu a polícia com relatos falsos do envolvimento de outras pessoas, o que os desviou do verdadeiro culpado. Scott admitiu ao padre que não abusou de Joyce porque ela estava menstruada na época, e isso foi um fator-chave. A polícia nunca divulgou essa informação, embora tenham tomado conhecimento dela após examinar o corpo da garota. Acontece que Scott simplesmente não poderia ter conhecido esses detalhes, a menos que ele mesmo fosse o assassino. Os advogados de Scott insistiram que todas as evidências eram circunstanciais. Eles descartaram a confissão de seu cliente devido ao ferimento na cabeça sofrido no acidente. Eles também citaram o fato de que a polícia não prendeu o homem imediatamente depois que ele confessou o assassinato pela primeira vez. Além disso, os advogados repreenderam o tribunal por se recusar a considerar outros suspeitos.
Por exemplo, tentaram colocar a culpa no homem que descobriu o corpo de Joyce, Peter Larley. Naquela manhã, ele deveria sair em busca da garota, acompanhado de outro voluntário. Eles tinham combinado de se encontrar às 6 horas, mas Peter nunca apareceu. Mais tarde, o voluntário soube que Peter tinha saído cedo e encontrado o corpo. Mas há um ponto estranho aqui também. A irmã desse voluntário morava ao lado de Peter, e naquela manhã ela viu o homem sair de casa ao amanhecer. Segundo ela, ele tinha uma grande sacola de ginástica nas mãos, e quando voltou para casa depois de encontrar o corpo, parecia feliz e sorridente. Essa história parece duvidosa, especialmente porque o voluntário não relatou nada disso à polícia. Infelizmente, Peter Larley morreu de um ataque cardíaco 2 dias antes da prisão de Scott. Por esse motivo, ninguém jamais saberá por que ele saiu mais cedo. Mas a polícia disse que não há evidências de que ele esteve envolvido no assassinato. A acusação negou todos os argumentos dos advogados, garantindo que a polícia havia examinado todos os suspeitos possíveis e não tinha conseguido encontrar nenhuma pista de seu envolvimento. Além disso, na noite do assassinato de Joyce, por volta das 21 horas, um casal viu Scott correndo perto da cena do crime com uma garrafa de bebida nas mãos. Segundo eles, um jovem desconhecido estava correndo ao lado dele. Eles não sabiam na época que era onde o corpo da garota seria encontrado, mas depois relataram à polícia. 1h30 antes, 2 adolescentes locais também viram Scott e um jovem desconhecido correndo por aquela área. O julgamento durou pouco mais de 2 semanas, e o veredicto final foi proferido em 5 de fevereiro de 2018. Scott foi considerado culpado pelo assassinato de Joyce e condenado a 45 anos de prisão. Na época, o homem tinha 57 anos. Essa sentença praticamente garantia que ele passaria o resto da vida atrás das grades.